28 de fevereiro, março, 1º de março não era assim. Depois ele disse que depois da década de 70 esteve, na década de 60, melhor dizendo, que tinha começado a pregar, mas vê que se põe uma data em específico, mesmo que tenha um entrelaçamento antes, ou tenha um entrelaçamento antes, que sempre há momentos em que se entrelaçam as eras e dispensações. Ele punha 1º de março como uma data, vamos dizer, de começo, de início, tal como, igualmente como o irmão Branham nasceu em 1909, e se tu prestas atenção, ele põe desde aí, 1909, mas se tu prestares atenção, coloca um pouquinho antes, 1906, que foi quando aconteceu o avivamento na Rua Azusa, no Chile. Chegou a haver um pouquinho antes, mas vamos dizer assim, bem mais marcado desde que nasceu o mensageiro. Ou seja, que marcou exatamente, com exatidão. Esse poderoso arcanjo marcou exatamente o ano, com exatidão o ano do nascimento, do cumprimento desse ministério. Como começou exatamente 9 anos depois. Uma das coisas bem importantes, e foi quando Maria, quando o anjo disse para Maria que iria ter um filho, e que esse filho iria ser concebido do Espírito Santo. Depois falou a José: não temas em tomar ou assumir Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E José a toma, assume e automaticamente adota esse filho como seu. Uma das coisas que José representa, e somente vamos tocar em um dos ângulos, vamos falar assim, representa um ministro. Porque é no meio da igreja, dos escolhidos, dos membros de cada congregação, que se põem como grupo, todos se põem como grupo, que foi engendrado, gerado esse filho, e os ministros, através, por meio das boas novas desse arcanjo, lhe diz que ela, o que foi gerado nela, eles falam, é do Espírito Santo. E eles dizem: tomem para a igreja, tomem, porque não é um filho que é, ou recebam a igreja, porque não é um filho que é gerado nem nascido de denominação. E o que ele diz para eles é: não temam. É por isso que no Monte da Transfiguração diz: este é meu filho amado. E estão chamados, os ministros estão chamados a tomar, a assumir esse filho. Vê porque foi gerado pela palavra, da palavra. Não fazer o que fizeram Herodes, que pelo contrário o que ele fez foi matar a esse menino. Mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E o que fizeram ministros
desde que empezó desde que se começou ou iniciou este ministerio en la este infancia, ministério na sua infância, que lleva justamente 2 años, que leva justamente, já tem 2 anos, ou llevan 2 años tem 2 anos, tratando de matarlo. tentando matá-lo. O sea, después que Ou comenzó seja, que depois que começou, que iniciou, el 25 de diciembre no del 25 2021, de dezembro de 2021, mira cómo el diablo ha tratado olhem como o diabo tem tentado matar a ese ministerio que comenzó a en esse la ministério que começou na sua infância. infancia, y lleva 2 años intentando, E já leva 2 anos tentando fazer crucificando isso, la palabra por crucificando a palavra pela segunda vez. segunda. O sea que Ou seja, estos que 2 años estes 2 anos representan representam los 2 años que el diablo trató os de 2 matar a anos Jesús, que o diabo tentou matar Jesus, matando as crianças de 2 anos para baixo, menores de 2 anos. De 2 anos para pero ve baixo. cómo ya va creciendo Mas vê como ese já vai ministerio crescendo, esse ministério vai crescendo e começou en una forma de uma forma como bebé, como um bebê, así también como nació assim desde também su como nacimiento nasceu físico, desde o como seu bebé, nascimento físico, que ministério nasceu também. como um bebê, o ministério também. Y estuvieron 2 años E passaram 2 anos tentando matá-lo. en las diferentes formas, Em diferentes Falando formas ou mal, maneiras, falando mal, blasfemando. blasfemando. O sea, Ou seja, en vez de hacer lo que em vez de fazer aquilo le dijo el ángel que allí o anjo disse José. aí para José. Y todo eso, fíjate que Tudo isso, presta atenção que hoje esteve me mostrando isso. como esos 2 años Como representam nesses 2 anos, esses 2 esse anos tempo, representam nesse tempo representam isso nesse Y tempo. E ya luego já depois se le esconde para empezar ya una obra para já começar uma obra maior. maior. Fíjate que después, a los 12 Presta años que atenção que aparece depois, aos 12 templo, anos, é que depois, ele aparece no templo e no depois se sabe nada hasta la não se vida sabe de su nada da vida do seu Aí, ministério, quando João aí batizou. quando João batizou. Pero ya es algo corridito Mas después. já é uma coisa que vem Fíjate após, que acá como corrida. todo se va cumpliendo E vê de aqui una como manera tudo rápida. vai se cumprindo aqui de uma forma que se cumpre rápida. algo, Depois que algo se Todo cumpre, puede seguir tudo en una pode escala continuar cada vez ou maior. seguir numa escala cada vez maior ou mais rápida. Por eso este É por próximo isso año que nesse ano próximo muito ano é um importante. ano muito, muito importante. O próximo É o ano ano onde é o ano onde se entra já se entra a un jubileo, em um jubileu, donde a um jubileu onde cuando le dijeron allá a Jesús, quando lhe disseram ou falaram lá para tienes 50 Jesus, anos e tu dizes não que tens viste 50 Abraão. anos e dizes que viste Acá não lhe podem Abraão, dizer isso. aqui não poderão porque falar acá tiene assim 50 años ya. para ele, porque aqui ele já tem 50 anos. Porque ellos se refirieron a Porque esa eles edad. fizeram referência a Tem essa idade, tem um significado. No tiene 50 años y dice que Tu não viste tens Abraão. 50 anos e dizes que E mira viste como Abraão e olha como Agora, neste tempo, Deus agora neste esse tempo, ministério chega a esse uma ministério parte chega onde numa parte ou numa fase onde se cumpre essa se escritura cumpre já, essa escritura, de uma já se maneira cumpre essa escritura de uma forma onde esos líderes religiosos esses não líderes podem religiosos não podem vir isso, aunque se falando refiera isso ou falando assim, mesmo ao tempo que eles de se Abraão, referiam, faziam referência ao ele tempo seguro de tinha que Abraão, ter e certamente muitos ele tinha anos que mais. ter muitos anos a Pero lo que mais, ele muito estavam mais dizendo anos, aí, mas o que nem eles estavam sabiam dizendo para ele aí é que eles nem a sabiam lo que se referían en cuanto ao que que no se referia tenía no quizás tocante una a edad que de ele talvez não experiencia, tivesse uma una idade edad de mayor experiência, uma idade para venir a maior hablar para de vir que falar de que Abraão, para que ele deseou ver el día, viesse después le falar dice, de Abraão, que Abraão desejou ver o dia, mi día, lo vio y diz se Abraão gozó. desejou ver meu dia, o viu e se No dicen que regozijou. tiene 50, Não no dizem, dicen, não dizem no tiene que 50 tens, años y não dice tem que 50 viste anos e Abraão. dizes que viste Abraão Abraão. vio mi día, lo Abraão viu deseou meu el día, dia, lo ou vi y se gozó, desejou pero fíjate que ver meu dia e se regozijou, mas presta atenção que eso
Isso podrá decirle ahora poderá dizer, ele agora poderá dizer, puede decirle podem dizer-lhe, los apóstoles de os Jesús apóstolos de Jesus, pode lhes dizer, os apóstolos de desearon Jesus ver mi día, desejaram ver meu dia, lo vieron en el monte o de la viram no transfiguración y Monte se da gozaron. Transfiguração e se regozijaram. Todo es paralelo. Tudo é Hubo la paralelo. visita de Elohim, Teve a visitação de Gabriel e Miguel Elohim, no tempo Gabriel de e Miguel no tempo de Abraão. Houve Por essa isso diz, visita. Abraão É por desejou isso ver que meu diz, dia, Abraão desejou se ver gozou. meu dia, ouviu e se en el regozijou. tiempo de los apóstoles, No tempo dos no monte de la apóstolos, no Monte da Transfiguração, quienes estaban allí, quem estava aí? Miguel Miguel y Gabriel, e Gabriel, representados en los dos representados olivos, nas duas oliveiras, Moisés E e eles Elias. viram o dia do E Filho do eles Homem, viram o ouviram dia e do se Filho do gozaram. Homem, ouviram e se regozijaram, E se agora? alegraram. E agora, hoje, se les dirá lo mismo. se lhes falará a mesma Tendrá coisa, terá Un evento que pasó, um evento, um acontecimento que passou, que en el aconteceu, cual Jesús allí no qual Jesus lá lo habló, lo tipificó. falou isso, tipificou tempo de isso, Abraão. representou isso E no agora? tempo de Abraão, e agora, Se hablará hoje, se falará Los líderes religiosos para os que- líderes religiosos que de las denominaciones que das podrán venir a denominações decir, que poderão "Pero y vir este dizer ou falando, mas e este? que está diciendo que estuvo Que ele allá?" está dizendo, falando que esteve lá. Bueno, Bom, los apóstoles desearon ver os el día del Hijo del apóstolos Hombre, lo vieron y se desejaram ver o gozaron. dia do Filho do Homem, Porque o viram e tudo é se paralelo. regozijaram, porque tudo é paralelo. Jesus, Cuando ellos le dijeron eso, los quando eles lhe falaram assim, fariseus y saduceos, fariseus le e dijeron saduceus eso, lhe él se falaram fue a las isso, Escrituras y se ele fue al foi tiempo para as de Escrituras e Abraão, foi para o do tempo Antigo de Testamento. Abraão do Antigo Y ahora Testamento. los líderes E religiosos agora os líderes denominacionales religiosos le pueden decir a él denominacionais algo, podem falar com ele algo, ele alguma pode coisa, e recordar ele lhes pode fazer, isso que lhes eles lembrar sabem que passou na isso que eles já Escritura. sabem que aconteceu nas Escrituras ou na podem dizer o Escritura, mesmo. e Ele pode pode dizer o lhes mesmo falar a a mesma eles. coisa para eles, dizer o mesmo, a mesma coisa para eles. Los apóstoles desearon Os ver apóstolos mi día, desejaram lo vieron ver o y meu se dia, gozaron. ouviram e se regozijaram, se alegraram. Todo eso Tudo corre isso corre ou paralelo. vai paralelo. pero Porém, mañana podemos já hablar amanhã nós podemos de falar todo eso más abundante de tudo isso de uma forma mais lo abundante. que es E tener el título o que de é propiedad ter o título de propriedade y e saber usar saber usar poder. esse poder, lo de o de... mira aquí también Olhem, aqui lo de também, la o da... isso da peluca peruca, pequeña que te usaba da el hermano pequena Abraham, peruca que o irmão Brano usava, todo lo que significa tudo o que significa mandou a quitársela. e o porquê ele mandou tirá-la, tirar Lo cual, dele, como es la arrancar parte de dele. arriba de la cabeza, E isso, como é a corresponde parte a de la cima piedra da angular. cabeça, isso corresponde Bueno, William habló en un a mensaje, era da para pedra angular. O irmão tener Branham base falou escritural de todo isso eso. da mensagem para se ter Pero uma base tiene todo escriturística de tudo isso, significado mas e tudo isso porquê. tem um significado e um porquê, um Y el motivo. porqué E o él ha porquê dejado ele deixou esos ministerios y el esses porqué ministérios e o porquê tiene que ser un hijo tem que ser um adoptivo, filho adotivo. porque en medio de la iglesia Porque él no nace. meio da igreja é que ele nasce, no meio da Todo igreja. eso podemos mañana Tudo isso nós Falar poderemos nessa amanhã saúde que falar vamos nessa enviar saudação que nós vamos enviar al hermano reverendo para o Andrés irmão Cruz reverendo Gallegos, Andrés Cruz Gallegos, nos pidiu que le enviáramos nos pediu umas que lhes palavras amanhã. enviássemos umas Pero já hoje palavras amanhã. se Mas hablado hoje já se tem falado ou se falou. Aquí en esta compañerismo Aqui se está em companheirismo que temos em casa com a minha esposa, com a minha família. E así en este assim neste compañerismo de hoy, companheirismo de hoje, de um dia de Natal, en donde onde muchos acostumbran dar muitos sus regalitos costumam a los dar niños, os seus presentes, los seus cuales, presentezinhos para as ensinamos crianças. y les mostramos A eles nós como ensinamos nestes e dias mostramos hablado de para que eles como nesses dias se tem falado não que nasceu em Jesus não dezembro, nasceu senão em que- dezembro, senão que ya lo que hemos explicado en estos já días, o que pues, todo eso explicamos bueno por esses irlo dias, mostrando a tudo los isso é niños. bom, mostrando sempre para as deseam crianças, eles mas um sempre eles regalito. sempre desejam um presentinho, um presente, Aunque e mesmo que
podemos ver aí uma representação de água e um tema que o irmão Branham pregou, o presente embrulhado de Deus, esse grande presente do dia de Natal. Ele dizia nesse extrato que lemos na sexta-feira 247, eu creio que é de citações, onde ele diz que ele estava desejando que chegasse o Natal como uma criancinha pequena. Porque vejam, o maior presente que Deus nos deu nesse dia 25 de dezembro foi o começo dessa preparação a qual a igreja necessitava receber e esperava com ânsias, muitos desejos que esse filho estivesse manifestado plenamente no seu ministério, cumprindo o seu ministério, as profecias da terceira etapa, cumprindo o sétimo selo, sendo aberto, e o único que pode, quem unicamente pode, que podia abrir esse mistério é o anjo que tem o sétimo selo. Não podia ser uma outra pessoa senão ele próprio, ele mesmo que tem o selo. Portanto, o que Deus está operando nesse tempo é o cumprimento desse anjo que era diferente dos outros. Mesmo que muitos não consigam entender, compreender, e talvez seja de confusão para muitos, seja confuso para muitos, mas Deus prometeu que lhes abriria o entendimento, as Escrituras, a todos aqueles que estivessem esperando por essa revelação, por essa fé de rápido, porque se é para a noiva e é ela que está esperando isso, pois tem que dar a ela as ferramentas, tem que dar para ela o entendimento. Mas nós sabemos que só para aqueles que têm essa percepção profética é que podem entender isso. Uns antes, outros depois, um pouquinho depois, mas para eles, lhes é aberto esse mistério para eles. E mesmo que não o entendam completamente, inteiramente, mas o creem, acreditam nele. E então Deus os ajuda. E o que não entendem nesse momento, pois já com o corpo eterno e glorificado o entenderão. Mas não ficam tentando matar esse menino, senão que, pelo contrário, protegê-lo, ou protegendo. É como que já não é criança, já estamos falando daquilo que nós falamos agorinha, do que representa isso, esse começo. Já não é criança, já está numa etapa ou fase onde tudo o que Deus, olha, e me mandarem, vamos ter que ler algo aqui. Podíamos ler isso para amanhã, mas olhem, já que entramos nessa parte do filho adotivo, olhem. Tem uma parte onde ele fala, diz, depois que a pessoa ou o mensageiro de uma dispensação é adotado, ele entra nessa terceira etapa e então deve fazer aquilo que ele vê que se deve fazer. E então ele tem a autoridade da parte ou a favor de Deus para agir, atuar, para dizer, falar a palavra, e Deus respalda essa palavra. Não importa o que ele diga, ele fará e deve fazer aquilo que ele veja conveniente ou necessário para o reino de Deus. Todo problema que se apresentar na sua dispensação e no seu labor, no seu trabalho, ele deve resolvê-la como ele creia que deve ser resolvido. Deve resolvê-lo falando a palavra, e isso que ele fale ou falar, não importa que pareça estranho, inconcebível ou sem sentido, isso é o que Deus vindicará, isso é o que Deus respaldará, isso é o que Deus aceitará. Porque depois que Deus adota ou adote um filho na sua família, ele o coloca como legislador do seu povo, para legislar e fazer aquilo que deve ser feito no meio do seu povo. Deus lhe dá toda a sua autoridade, todo o seu poder, todo o seu domínio, e então ele é o responsável por essa dispensação e por esse labor, trabalho dessa dispensação. Ou seja,
que una vez que ya que uma vez que já está, ha adoptado ou allí, da feita que já está adotado aí, todo lo que hable, tudo o que ele fale, Dios lo Deus o respalda. respalda, respaldará. confirma e o respaldará. Por eso, Por isso, esta tercera etapa, esta terceira como es la etapa, etapa de la palabra como hablada, é a etapa da palavra todo falada, lo que se hable, tudo o que se fale ou falar, cumplimiento tiene y tendrá. cumprimento tem e terá. Pero Porém, él sabrá cómo ele saberá hablar como las cosas en el falar momento as que tenga que coisas no hablarlas. momento em que tenha de falar, de falá-las, e Dios respaldará. Deus respaldará toda A essa vindicação palavra. final vai ser A última vindicação lo ou que le confirmação sigue vai a la ser palavra o revelada, que que es segue, o que vem depois os da milagres. palavra revelada, que é o que são os Isso se milagres. Isso se verá, será já visto quando já quando Deus desee vindicar deseje abiertamente esse vindicar ministério. abertamente esse ministério, confirmar abertamente Pero esse será ministério. pronto. E isso será logo, brevemente. entonces, E então poderão ver e entender ver e entender e e conhecer plenamente conhecer plenamente quem era aquele que el hermano Branham aquele viu, que o irmão Branham viu, que a coluna de fogo estava falando com ele. Aí vão a darse conta. Aí vão perceber, se dar conta, se é que ainda já não perceberam ou se deram conta de quem é, e Deus o vindicará já com todos esses sinais e maravilhas que seguem ou que vêm após a palavra revelação. Bom, tudo isso. Olhem, este papel já vou em 3 folhas neste papel. Durante o dia eu estive anotando aqui, cada vez que já a pessoa, a gente vai compreendendo e ele vai ensinando a esse ministério como é que ele lhe está falando com ele, guiando ele, lhe mostrando, e já não deve ter medo, senão que é o Pai Celestial que lhe mostra ele, tal como mostrava Jesus. Eu não falo nada de mim mesmo, senão o que eu vejo o Pai fazer, isso eu faço, é o que eu faço. E é uma coisa tão formosa, algo tão formoso, que não tem forma da gente explicar como é isso. Mas para que vocês tenham uma ideia disso, é como quando vocês estão escutando e conseguem entender aquilo que se está falando e conseguem identificar as coisas. Isso, pois de uma forma que talvez vocês aí veem isso e escutam isso, pois é dessa mesma forma, dessa mesma maneira, e milhões de vezes maior essa dimensão sendo manifestada, sendo cumprida, dando a conhecer para esse instrumento isso que vocês estão entendendo. Eu não sei se eu me expliquei bem, porém, como é o porquê ele sempre me falava, anda com uma caderneta, um lápis, uma caneta, essa é a memória estendida. E vocês se lembram que ele sempre andava com uma caderneta e ele escrevia tudo, qualquer um poderia dizer, mas se ele é um mensageiro, como é que ele vai? Ele deve saber de tudo, deve saber tudo. Tudo isso mostra a parte humana, o lado humano. Tudo isso mostra que também ele se compadece, sente e tem que usar as facilidades humanas para que isso divino, ele padece, para que isso divina dê a conhecer tudo na forma humana para seres humanos.
e está em todo o trajeto, esse é todo o trajeto, até que é falado, vem do divino para o humano, e o humano tem o seu mecanismo para dá-lo a conhecer para pessoas ou gente humana também. Já no corpo eterno não vai ter nenhum problema, e aí as comunicações e tudo vai ser diferente, muito mais avançado do que agora, em que se estará reinando já com seres eternos, corpos eternos, onde vamos ter esse mecanismo por dentro, essa mecânica por dentro, onde já não tem limitações de nada, de coisa alguma. Por agora, se faz da forma em que sempre ele fez ou se fez, porque ele não mudou a sua forma, o seu jeito. Com seres humanos e obrando, trabalhando na forma em que os seres humanos operam, trabalham. Bom, já amanhã então poderemos continuar abundando sobre todas estas coisas e conhecer que esse presente que Ele nos deu, o que tem aí dentro é o ministério maior, mais grandioso depois do ministério de Jesus, o ministério da sua primeira vinda, o qual veio levar a obra de redenção na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus. O presente embrulhado que foi aberto pelos seus filhos, e quando veio, mas se foi nosso Pai Celestial que o embrulhou, mas agora o abrimos e descobrimos que é o melhor presente. O melhor presente que Ele nos deu neste tempo é encontrar, achar e ver o que tem aí dentro, o que há aí dentro, o Filho de Deus, manifestado como Filho de Davi, como Filho do Homem, como Rei de Reis e Senhor de Senhores, na sua obra de reclamação como leão da tribo de Judá. E quem é aquele que o embrulhou? Nosso Pai Celestial. Descobrimos o que está por trás disso. E o que estava por trás desse presente embrulhado é esse Filho prometido. Bom, o Natal, podemos ver aí sob este tema que o irmão Branham falou, do presente embrulhado de Deus. Eu lembro quando foi a data, depois nós buscamos a data desse tema, o presente sobre o presente embrulhado de Deus. Bom, que Deus os abençoe, Deus os guarde. Já amanhã, 26 de dezembro deste ano de 2023, ainda nos restam uns diazinhos deste ano, o qual, ano que Deus nos deu tantas bênçãos e tanta revelação, a qual revelação que podemos. Aqui está o presente embrulhado de Deus, dia 25 de dezembro de 1960. Esse foi um tema que ele pregou um dia como o dia de hoje, um dia 25 de dezembro. O presente embrulhado de Deus. O presente embrulhado de Deus. O presente de Deus. O cumprimento de sua vinda. O presente embrulhado de Deus lá foi o cumprimento da primeira vinda. O presente embrulhado de Deus neste tempo é o cumprimento da sua segunda vinda. Que Deus os abençoe e guarde, e com estas palavras que tivemos aqui no nosso lar, na nossa casa, o qual compartilhamos com todos os irmãos em toda a América Latina e no Caribe, e entrar assim nesse companheirismo que tem, certamente tem nos lares, e estar aqui com vocês também. Nossa família, com vossas famílias, que todos sintamos
possamos sentir o y amor recibamos todos e recebamos, todos regalo recebamos esse envuelto de presente Dios de embrulhado de Deus segunda venida. da sua segunda Que Deus lhe vinda. bendiga e lhe Que Deus guarde os abençoe e a guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.